Olá, sejam muito bem-vindos ao Abelcast, o podcast do La Salle Abel. Eu me chamo Maria Eduarda Barros. Eu me chamo João Pedro Dias e nessa primeira temporada do Abelcast nós iremos tratar de um assunto mega importante, Enem. Então você que está aí se preparando para os vestibulares, fica ligado porque esses episódios serão de muito valor para você. E para começar esse primeiro episódio, nós vamos discutir um pouco sobre como organizar os estudos nessa reta final do Enem. Afinal, faltam poucas semanas. E para começar, nós temos a primeira convidada, que é orientadora educacional aqui no La Salle Abel e também é psicopedagoga e atua há 14 anos com educação. E o nosso segundo convidado é estudante da terceira série aqui do La Salle Abel e está aí se preparando com um cronograma de estudos super organizado porque ele deseja cursar a carreira de medicina. Sejam muito bem-vindos, Nicolas e Ludmila. Oi, gente, é um prazer enorme estar aqui estreando esse projeto lindo, né? Espero que seja útil o nosso encontro, que vocês conheçam um pouquinho do que o Abel oferece, quem são esses personagens que fazem parte do cotidiano do Abel, né, de apoio aos estudantes. E é isso, a gente está aqui para bater papo e falar de preparação. Eu agradeço a oportunidade de estar vindo aqui compartilhar um pouco da experiência que eu tenho vivido durante esses últimos meses, né, visando esse grande momento que é o Enem. Então eu fico muito feliz e honrado de estar nessa estreia. Perfeito, então vamos começar esse bate-papo, não é mesmo? Vamos lá. Isso aí. Então, vou começar com uma pergunta para você, Ludmila. Nessa reta final para o Enem, por onde que o estudante deve começar a organizar essa última rotina de estudos? Bom, gente, vamos considerar aí que na reta final, o importante seria um processo de revisão já, né? Então, partindo do princípio que esse aluno já está num ritmo desde o início do ano, né, de realização de algumas provas, alguns simulados, então eu acho que dos últimos meses até a data da prova, é aquela avaliação de diagnóstico de onde são meus pontos fracos, aonde eu preciso revisar, o que eu ainda não estou me sentindo seguro, né? Porque eu fiz uma bateria de simulados e a minha nota ainda não atingiu o que eu estou esperando dentro de alguma área. Então, pegar aí um diagnóstico do que precisa ser mais revisado, tá? Acho que pode ser um pouquinho nisso, né, Nicolas? Bom, o que eu penso sobre isso é exatamente que já deveria haver começado, mas também não tem por que se desesperar. Assim, sabendo que o Enem é uma prova longa, extensa e que é muito conteudista, principalmente na área de ciência da natureza, tem sim muito conteúdo para você ver, mas ao mesmo tempo tem várias formas de você estudar de uma maneira muito mais eficiente. Então, cada um tem um jeito de estudar. Esse jeito é o que vai definir o quão boa é a sua preparação. Não necessariamente um jeito é melhor que o outro, mas é o que se adequa melhor a você. No caso, o método por questão é o que mais valoriza a TRI, porque a TRI, ela, por conta de valorizar um tipo específico de prova e a maneira como você utiliza a sua estratégia, ela faz com que seja muito mais valioso esse momento em que você estuda certos conteúdos da maneira correta para você não ficar nenhuma defasagem assim, muito grande e principalmente visando acertar as questões, porque muito do que se sabe não necessariamente é o que você consegue efetivar na prova. Por mais que você tenha um conteúdo, conhecimento, muitas vezes você não consegue colocar em prática. Falando sobre esse jeito, essa forma correta, né, de se preparar, que você estava citando, no início do ano você elaborou um plano de estudos, certo? Com a Ludmila, inclusive. Sim. Conta um pouco pra gente como é que foi essa experiência de lá no começo do ano, quando de fato deveria ter sido feito esse plano ao longo do ano. Como é que foi essa experiência de ter montado esse plano de estudo para vocês, né? Você, Ludmila, como orientadora, e você como aluno, como que foi estruturado esse plano de estudos até esse momento? Bom, para mim, pelo menos, foi um grande conforto, porque quando você sabe qual é o caminho a seguir, você fica muito mais tranquilo. Acho que o grande problema é quando você realmente está perdido e, principalmente, você vê o tempo passar e você fica mais nervoso. Então, assim, para mim, pelo menos, foi um grande conforto, me ajudou muito. Foi a base, né? Óbvio, eu fui fazendo alterações conforme as minhas necessidades, mas para mim foi essencial para construir essa base que eu venho carregando ao longo do tempo. A ideia de você construir um plano de estudos, né, é uma construção permanente. A gente monta um projeto, um ponto de partida, né? Você elimina quais são os tempos que já estão fixos ali de compromissos do estudante e vai adaptando o que seria o restante do tempo disponível. Porque a gente tem que entender que estudar muito não é estudar com qualidade. Por isso que o roteiro, o plano diário de estudos te ajuda a ter qualidade no que você vai estudar, né?
Então, eu acho que você entendendo qual é a área de interesse do aluno, quais são os pontos fracos, os pontos fortes, quais as ferramentas que ele tem em casa, qual é o ambiente de estudo que ele tem. E uma coisa que eu sempre converso com os estudantes é para que se organizem antes do horário previsto para começar a estudar. Você já tem que ter todo o material disponível em mãos, né? Você já tem que ter a sua bateria de exercícios planejadas para aquele dia, você já tem que ter todos os recursos que você vai ter, se você vai construir um mapa, se você vai pesquisar na internet. Você tem que ter ali, né, a estrutura pronta para que aquele horário seja dedicado para isso, sem distrações, né? Perfeito. E ainda falando sobre essa questão de organização dos estudos, né? Como que o aluno ele pode distribuir o foco entre essas áreas do conhecimento? Por exemplo, se o aluno ele tem muita dificuldade em exatas, é melhor ele equilibrar as questões com ciências da natureza, ciências humanas, ou é melhor ele só focar em exatas nessa reta final? Nicolas, acho que é uma resposta compartilhada, né? Eu concordo. Eu acho que o Enem, ele foca muito naquilo que o aluno pretende fazer, mas você não pode desqualificar nenhuma área, assim. É claro que você não pode botar nada em segundo plano, terceiro plano, mas o Enem te ajuda, te dá o benefício de você dar mais ênfase naquilo que você, de repente, gosta mais ou tem mais facilidade, realmente. Mas não dá para a gente deixar nenhuma disciplina para trás, né? Eu concordo plenamente, não tem como você negligenciar nada, tendo em vista que a prova é gigante e todas as 180 questões vão te ajudar a entrar na universidade que você quer. Só que, assim como a Ludmila falou, os pesos são muito importantes. Assim, da minha experiência, o que eu posso dizer? No meu caso, eu tenho peso 3 para ciências da natureza e peso 3 para redação, enquanto eu tenho peso 1 para ciências humanas. Então, os meus acertos em ciências da natureza e o meu quantitativo de pontos na redação vale muito mais para mim do que o meu estudo em ciências humanas. Não que seja menos importante, mas realmente eu tenho que dar mais ênfase. Não tem como eu negligenciar completamente os pesos, até porque na média simples, certamente você não vai ver a nota que você precisaria para ser aprovado, mas a média ponderada faz toda a diferença. Então você pode subir 30, 20, 40 pontos na média ponderada. Então, é muito importante você fazer um estudo estratégico de acordo com a disciplina que você pretende cursar, né? Principalmente se tratando de temas como redação, onde você consegue subir muito a nota em pouco tempo. Você conhecendo a estrutura da redação, você consegue alterar completamente o patamar da sua nota, só por conhecer a base. E se aprofundar, então, é muito mais tranquilo. Agora, outras áreas como matemática, eu já recomendaria muito mais fazer questão da vera, assim, o máximo que conseguir. Principalmente pensando no cotidiano. Muitas vezes não é sobre você estudar muito todos os dias, mas um pouquinho que você faça. A cada dia você já vai construindo um grande repertório. Eu, por exemplo, na minha semana, eu tenho um dia específico para matemática, mas ainda assim eu busco todos os dias fazer pelo menos 15 questões do Enem. Porque conforme a prática vai vindo, você deixa de errar bobeira, que é o que acontece com muita gente, e é o que desvaloriza muito a TRI, por você errar questões fáceis e acertar as difíceis. Então, assim, você controlando a sua taxa de acerto de acordo com o conteúdo ajuda muito. E aquelas questões que têm um peso, né? A área que tem um peso menor, eu acho que a estratégia legal é você entender como ela vai ser cobrada. Você não precisa, de repente, né, se debruçar sobre toda aquela disciplina, todos aqueles assuntos. Mas quais são os mais cobrados? Como eles costumam ser cobrados? Então, isso já otimiza aí o estudo naquela área que tem um peso menor para você. Por isso que é importante justamente conhecer o Enem, né? Conhecer as matérias que mais caem, entender a TRI, né? Porque a gente está ouvindo o Nicolas falar aqui, não é só saber a matéria de fato, mas compreender aquilo que você está estudando. Por isso que vocês têm que ficar ligados no nosso podcast. Vou aproveitar que a Duda falou isso para fazer um momento merchan, porque o Nicolas falou de 2 assuntos que nós iremos tratar aqui no podcast, tanto redação quanto TRI. O próximo episódio, inclusive, é tratando sobre a redação do Enem, e temos também um episódio sobre TRI, então você aí de casa fique ligado, porque serão episódios de muita importância, assim como o Nicolas falava, né, que são áreas de muita importância nessa preparação para o Enem. E aí eu queria saber como que no La Salle Bell essa preparação para o Enem acontece. Quais são os métodos utilizados aqui no La Salle Bell, sejam simulados, as nossas plataformas, como que acontece essa preparação para o Enem aqui no La Salle Bell?
acho que a gente já inicia o ensino médio no Abel falando de Enem, né? A primeira série já tem previsão de realizar simulado Enem tanto no início, tanto no final do ano, para que eles tenham contato já com esse formato de prova. Os professores já falam sobre o assunto, como a questão é cobrada. E eles têm acesso à plataforma Evolucional, que é uma ferramenta que faz toda a diferença, porque é um material muito rico, né? As questões você pode avaliar os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, você pode assistir aulas. Então, a gente já trabalha com recursos que falam muito de Enem desde a primeira série do ensino médio. E a terceira série só cresce, né? Os alunos passam a pedir mais simulados. A gente chega a criar novos simulados dentro de um calendário, porque eles querem, né, criam a gana de ter mais testes, mais preparação. Então, a gente tem aí o professor que está bem preparado, que está sistematicamente trazendo material didático que fale sobre o Enem. A gente tem plataformas de apoio, a gente tem o calendário planejado para preparação para o Enem. Então, tem bastante coisa que a gente já coloca aí no nosso dia a dia pensando no Enem, né? Assim, o quantitativo de instrumentos que a gente tem é muito grande. A questão é a gente saber como usar. Porque as plataformas, elas estão disponíveis pra gente. A Evolucional, ela não é só uma plataforma de simulado, não é uma produção de simulado, mas ela tem toda uma análise, ela tem o quantitativo de questão que você precisa melhorar, ela tem análise de cada questão, o nível de dificuldade, o nível de urgência da revisão. Então, cada plataforma tem a sua maneira de auxiliar, só que ela depende muito da atividade do aluno nela. Então, assim, é essencial que o aluno também tenha consciência de que ele tem que buscar. A plataforma está ali como um recurso, mas de nada vale o recurso se você não buscar. Então, assim, a Redmil, por exemplo, ela tem um sistema muito legal que é a coordenação de revisão dos corretores, né? Eles apontam pra gente onde a gente precisa melhorar, o que aconteceu para retirada de ponto, ou até mesmo uma observação que nem vai interferir na nota, mas que eles entendem que vai ser importante para o nosso processo. Então, são várias observações que vão construindo a gente ao longo do processo. Eu, por exemplo, né, para entender melhor como otimizar o meu tempo nessas plataformas e usar o máximo que eu conseguisse delas, eu conversei com estudantes que já passaram pelo Abel nos outros anos, pessoas que tiveram a mesma experiência que eu, que para mim foi muito vantajoso, né? O Rafael Moraes, que passou em medicina para a Universidade Federal Fluminense ano passado, eu converso com ele praticamente 100% do tempo, porque eu entendo que ele é o cara que eu quero ser daqui a uns meses. Então, saber usar essas plataformas é muito importante. Bacana. Vocês falaram de Redmil. Pode explicar pra gente um pouquinho o que é Redmil? Vocês explicaram o que é Evolucional, mas a Redmil a gente ainda não conhece. O que é Redmil? Bom, a Redmil é uma plataforma de correção de redação, né? Ela é bem similar, digamos assim, idêntica aos critérios que seriam de correção do Enem. Então, você recebe um tema, você recebe, né, todo o repertório para a construção da redação e você faz a postagem daquela redação, né, construída, né, produzida pelo aluno. E ali você tem, dentro da plataforma, profissionais gabaritados, treinados, que têm ali os mesmos critérios que têm os institutos de correção do Enem, para pontuar seus pontos de melhoria, seus erros de ortografia, né, em qual competência você precisa desenvolver um pouco mais, aonde você está indo bem. Então, é uma ferramenta que a gente usa semanalmente. O aluno do Abel faz redação toda semana. E, com isso, ele consegue acompanhar crescimento. Né? Todos os alunos têm acesso liberado? Sim, todos os alunos têm acesso liberado, têm login para fazer as postagens em casa, para acompanhar as pontuações feitas pela plataforma, às vezes para pedir alguma revisão, alguma recontagem de pontuação. Existem todas as ferramentas para favorecer o aluno, para se ambientar de forma bem real, bem direta, o que é a redação Enem, assim, que é um processo bem peculiar, né, bem próprio desse concurso. Então, é uma ferramenta bem importante para a gente. Perfeito. E ainda falando sobre essa quantidade de ferramentas que o Abel oferece, uma quantidade de ferramentas que cabe ao aluno utilizar, mas além dessas ferramentas tem todo o cotidiano escolar, né? Você tem aí provas, você tem trabalhos. Então, compartilha conosco, Nicolas, como é que você concilia os seus estudos para o Enem e a sua rotina escolar, o seu dia a dia, projetos, trabalhos, atividades? Então, nesse caso, eu acho que é a parte mais chata da preparação.
Por quê? Por mais que a gente tente realmente adequar os estudos, tanto da escola quanto do Enem, e tentar encaixar de uma forma que eles se pareçam, é diferente. Infelizmente, não tem como você ser 100% igual. Até porque nem todo mundo quer fazer Enem. Então, a escola ela tem que saber abordar também as pluralidades que existem dentro dela. Não são todas as pessoas que querem o famigerado Enem. Então, assim, é algo que tem que ser muito bem analisado de acordo com o que você pretende cursar. Cursos de alto desempenho, cursos de maior dificuldade, realmente fica muito mais difícil. Eu diria que o essencial é que você realmente dê mais atenção ao Enem nesse caso. Agora, se você pretende cursar um curso que tem uma concorrência menor, que você sabe que o seu nível de distância para o curso não é tão grande, eu acho que vale muito mais a pena também você aproveitar o tempo que você está na escola, absorver legal os conteúdos, porque muito do que você vai aprender aqui vai ser usado na hora do Enem. Só que nesses cursos de alto desempenho, direito, medicina, engenharia de software, cara, esses cursos você precisa saber o algo a mais, você tem que ter o diferencial. Porque se você parar para pensar, a escola, ela tem 200 alunos por ano, nesse caso do Abel, a gente tem quase 200 mesmo. Então, assim, se todo mundo aprender a mesma coisa, qual que vai ser o diferencial no Enem? E aí é o dever do aluno, de acordo com o seu objetivo, buscar em casa também. E aí entra as plataformas também. Cada um usa a plataforma de um jeito, né? De acordo com o seu grau de dificuldade na matéria. Também tem que reconhecer do seu ponto de partida. Tem pessoas que têm extrema facilidade em algumas áreas e realmente não tem como você querer estudar a mesma quantidade de horas e de esforço que você vai ter em uma área que você tem muito mais dificuldade e em outra que você tem muito mais facilidade. Não faz nem sentido. E principalmente pensando na escola, a gente tem provas que são próprias para simular o Enem, que são os simulados. A gente tem o EvoEnem, que é o mais clássico de todos, buscando simular o Enem mesmo. Eu, por exemplo, faço desde o 9º ano. Né? A gente foi aumentando gradualmente as questões. Os primeiros eram com 30 questões, passaram a ser com 60 e agora a gente tem 90 cada dia. Então, esse processo gradual foi muito importante pra gente. E é importante, eu acho, criar essa consciência de que aquilo que eu estou estudando na escola vai me ajudar também pro Enem, né? O estudo que eu faço ali de forma rotineira vai impactar de forma direta pro Enem, por mais que eu não perceba que aquilo é uma preparação para o Enem, não é um simulado, não é um exercício da plataforma, mas de certa forma vai me ajudar no Enem, né? Aquele conteúdo vai ser importante lá no final desse percurso. Eu queria perguntar para vocês se existe algum erro que deve ser evitado nessa reta final aí de preparação para o Enem. Algum erro comum que os estudantes geralmente cometem e que deve ser evitado, ou que deve ser um ponto ali de atenção que os estudantes devem ter nessa reta final. Eita. Fala, conta para você um pouquinho do que você ouve lá dos colegas. Acho que o desespero. Acho que não tem necessidade nenhuma de se desesperar, principalmente sabendo quanto tempo tem pela frente e o que já foi feito. Porque se a gente for parar para analisar, faltam 3 meses, né, nesse exato momento agora. Esses 3 meses são muito tempo. Você consegue mudar completamente tudo que você construiu até agora. Não que você não deva ter construído até agora. A questão não é essa. Até porque quanto antes você começar, melhor. Mas não tem por que ter desespero. Você tem que ter consciência de que é uma prova longa, mas que é uma prova que tem um padrão. Você tem como prever boa parte dela. Então, assim, se você estudar de uma forma estratégica, buscando entender a TRI, buscando entender como funciona a redação, que é onde você pode aumentar mais a sua nota, cara, você vai se dar bem. É só ter calma, não tem por que você colocar um peso anormal na prova. Ela não vai decidir a sua vida, sabe? Você pode fazer ela quantas vezes você quiser. E a gente tem que ser humano de entender que o estudante, ele tem os sentimentos dele, tem a vida pessoal dele e também tem, claro, né, a vida acadêmica. E entendendo que é importante você conciliar, você não pode deixar de praticar atividade física, você fazer o que você gosta, sabe? Essa história de que você vai largar tudo, vai entrar no modo caverna e vai só estudar, isso não cola. Você tem que entender. Assim, é normal, muita gente tem a procrastinação e não é isso que vai te impedir de ser aprovado. Mas você saber conciliar, você ter esse discernimento. O que você fazer e da forma que você fizer. Uma coisa que eu vejo muito acontecer é o aluno nessa reta final começar a deixar de vir para a escola, para ficar em casa estudando, né? Ou pedir sempre com muita frequência para ir embora mais cedo, porque tem sempre a sensação de que está perdendo alguma coisa. E deixa de estar aqui dentro, que é importante, porque a terceira série, o que está sendo trabalhado em sala é importante, né?
Então, o aluno começa a entrar na fase do desespero, começa a achar que não tem tempo para perder, que ele tem que absorver tudo com muita urgência. E vai se atropelando, não tem outro caminho. Você vai começando a deixar os gapzinhos de conhecimento porque você não consegue se organizar. Essa é a verdade. E tem que ter um hobby, tem que ter um lazer, tem que ter vida social, tem que praticar esporte, né? Porque tem que dormir, porque se você não dorme regularmente, você também não aprende. Né? Tudo é uma necessidade biológica ali. Nós somos uma máquina perfeita, a gente não pode deixar nada para trás. Né? Então, a gente vê alguns errinhos assim, que vão prejudicando o emocional. Eu acho que o maior boicote que o aluno se faz é o emocional. Né? A falta de autoconfiança. Então, esse acho que é o maior erro. Assim, é mais do que um erro acadêmico ou de organização. É um erro de falta de preparo, de autocontrole, de questões emocionais. E é muito comum nessa reta final, né? E eu acho que é até por isso que é importante ter um plano de estudos personalizado, né? Porque cada estudante é um estudante, cada um tem as suas particularidades. Então, acho que essa falácia de que existe um método único que vai te fazer passar não é uma verdade, né? Até porque, como vocês falaram, cada um tem uma prioridade na vida, cada um tem um plano, e o Enem é uma das etapas da nossa vida, mas nós somos constituídos de muitas outras áreas, né? Então, é importante não deixar aquilo que é importante para você, né? Não abrir mão daquilo que é de valor para você, para só estudar, né? É importante, sim, focar nos estudos e ter isso como uma das grandes prioridades da sua vida, mas não como a única, né? Não deixar todo o resto. Equilíbrio nessa hora faz toda a diferença. Né? E isso que vocês falaram também de ter um hobby, de não deixar de fazer atividades cotidianas do dia a dia, de estar com os amigos é fundamental, porque a gente vê uma geração muito ansiosa, né? Então a galera... Super. A questão de lidar com o emocional na prova é um dos maiores desafios. Às vezes os alunos conhecem a prova, estudaram, estão preparados, mas a ansiedade deixa eles ali nervosíssimos. Você tem encontrado alunos nesse nível? A galera tem te procurado assim? O tempo todo. É o que mais aparece. É o maior reflexo às vezes, de resultados, de falsos resultados ruins, é o emocional. É o que eles vão se boicotando por causa do famoso branco, o famigerado branco do horário da prova. E nada mais é do que uma questão emocional. Eles olham que o candidato da mesa do lado está respondendo tudo e ele não. Que o candidato, né, que o colega da sala já entregou a prova e ele não. Então, qualquer coisinha ali dentro de uma dinâmica de aplicação de prova, para esse aluno despreparado emocionalmente, faz diferença. Assim. E acontece muito e as ansiedades atrapalham. Não tem jeito. Né? Seria legal a gente tocar de novo na parte emocional, mas pensando no seguinte. Como você falou, cada um tem suas particularidades. Não tem como a gente admitir que todo mundo tem uma rotina perfeita, que todo mundo tem 6 horas disponíveis de estudo, que não é verdade. E principalmente, cara, o aluno... Existem alunos que aguentam estudar 5, 6 horas por dia, e existem alunos que 2 horas já estão sofrendo. Então, tem que saber conciliar o horário de estudo também com a sua cadência, sabe? Você entender qual é o seu limite. Não tem como você querer forçar o seu corpo além do que você consegue. Você só vai se prejudicar fazendo isso. Obviamente, não é para você negligenciar completamente o esforço e tentar forçar um pouquinho mais. Mas acho que o pior problema que você pode ter é a desumanização. É você esquecer que você é um ser humano, que você tem as suas necessidades e negligenciar completamente aquilo que é importante para você, como você tinha falado. No meu caso, eu tô sempre com a minha família. Assim, maior parte do tempo eu busco estar com eles. Entre um intervalo, entre uma matéria e outra, eu vou lá falar com a minha mãe, vou falar com meu pai. Então, assim, para mim é muito importante. Esses breves minutos para mim fazem toda a diferença, né? Toda vez que eu aprendo algo novo, que eu estou revisando uma matéria antiga, eu tento, se eles estão disponíveis, explicar para eles, que é uma maneira que eu gosto de fazer para estudar. Então, assim, eu acho que é muito importante você manter esse contato com as coisas que te fazem bem, pelo menos nesse ano de preparação. E é uma maneira de recarregar as energias, né? Porque às vezes você vai estar ali com seu pai, com sua mãe, com seus amigos, todo aquele estresse, toda aquela ansiedade vai cair ali por terra, né? Porque você vai aliviar, você vai lembrar aquilo também que dá sentido ao seu sonho, né? Porque é muito por nós e muito por aqueles que a gente ama. Exatamente.
E agora, para finalizar, vocês já deixaram muitas dicas nesse episódio, mas nós queríamos aquela dica de ouro, aquela que não pode faltar nessa reta final para o pessoal de casa. Então, nós queríamos que vocês deixassem uma dica de ouro para quem está nos assistindo. Bom, assim, planejamento é só um papel, às vezes, né? Que você pode usá-lo, pode colocar na geladeira e ele ficar lá para sempre. Então, assim, o planejamento, ele precisa ser executado. Então, tudo é questão de você estar engajado, de você medir aí qual é a sua preocupação com o resultado. Acho que a dica de ouro é você entender que a qualidade é mais importante que a quantidade, né? E a sua estratégia de o que é importante para a sua prova do Enem. Qual é a sua prioridade para o Enem? Assim, dentro da sua área, qual é a sua capacidade, qual é a sua necessidade. Eu acho que é focar na qualidade, qual o recurso que eu estou usando e acreditar. Eu acho que a dica de ouro é acreditar, porque não é a prova que vai definir a sua vida. Ela é importante, mas ela tem no ano seguinte, né? E existem as múltiplas chamadas das universidades. Não é porque não foi na primeira chamada que não pode ser na segunda, ou na terceira, ou na quarta convocação da faculdade. Então, é continuar sempre acreditando. Acho que se eu pudesse compartilhar algo com as pessoas que eu sei que estão passando a mesma coisa que eu acho que é bem comum que eu vou falar, mas esquece o que já foi pra trás, sabe? Você não tem como mudar o passado. Então, assim, foca no que tem daqui pra frente. Esses 3 meses agora, pode parecer que não, mas muda completamente. Quanto mais próximo da prova, mais você pode mudar o seu patamar completamente. Então, assim, se por algum motivo você não fez até agora, esquece. Foca no que você vai fazer agora. Assim, se dedica ao máximo, entende que é o seu sonho que está em jogo e joga tudo que você puder de si nessa prova e depois que passar, aí é sua alegria. E se não passar, assim, é um processo normal, não vai acabar a sua vida, sabe? O importante é você entender que isso é uma competição com você mesmo. Você não está competindo necessariamente na vida, assim. Isso é uma competição com o que você está produzindo, sabe? E eu sei que existem as limitações de cada um. Cada um tem as suas peculiaridades, como você já tinha falado. Não tem como você universalizar essa cobrança. Então, o ponto principal foca no que tem daqui pra frente. O que já foi, não tem como você mudar. Dicas muito, muito importantes, né, Duda? Eu adorei, vou me inscrever no Enem já. Não, inclusive eu tava pensando sobre isso, que como eu queria ter escutado tudo isso na época que eu fiz Enem, porque nós passamos por esse período também há pouco tempo, né? Sim. Então a gente viveu essa fase, essa loucura, e muitas dessas coisas eu não escutei, não tive a oportunidade de escutar na época e entrei nesse desespero, nessa loucura, né? Abdiquei de muita coisa que era importante pra mim naquele período para só focar no Enem, só focar em passar, né? E hoje eu me arrependo um pouco de não ter escutado tudo isso, de não ter equilibrado mais, né? De não ter, de fato, montado um plano de estudos que eu conseguisse abraçar todas as áreas da minha vida, né? Fora que essa questão de, é uma prova que tem todo ano. E, de fato, no meu caso, foi uma prova que eu precisei fazer mais de uma vez. E deu certo depois, eu entrei na faculdade, realizei o meu sonho, fiz mais de um vestibular, então é isso, não é o fim do mundo se não passar de primeira, não é o fim do mundo se não passar na primeira chamada, o importante é você passar, o importante é você estar ali dentro realizando seu sonho. Então é não desistir, é persistir. E eu acho que dentro disso tudo também ter a consciência de que se você está fazendo o que precisa ser feito, você está sendo preparado, né? Até para os estudantes aqui do La Salle Abel, nós temos muitas ferramentas e muitas oportunidades para, de fato, conseguir essa aprovação, né? Então, abrace as oportunidades, abrace aquilo que a escola está te oferecendo, aquilo que você tem de ferramenta, né? Aquilo que está na sua mão, que já está no seu alcance, e corra atrás daquilo que você deseja, né? Não com o pensamento derrotista, mas com o pensamento de que sim, eu sou capaz, eu consigo e eu tenho as ferramentas para isso, né? E sempre e agora a consciência de que fez o seu melhor, né? Isso aí. E agora você tem mais uma ferramenta, que é o Abelcast. Continua ligado nos nossos próximos episódios. E já finalizando, nós queremos agradecer demais, Ludmila, agradecer você, Nicolas, porque realmente foi um episódio muito bom, um episódio que eu tenho certeza que vai trazer muito conteúdo de valor para quem está em casa assistindo. Então, muito obrigado por estarem aqui, por disponibilizarem um pouquinho do tempo de vocês. Foi muito bom. Foi incrível, né? Para mim, Valeu. uma experiência assim, inesquecível. É algo que eu vou levar para a vida com certeza. E acho que esse espaço de fala que vocês estão dando para os alunos vai ser muito importante. Assim, é muito legal você
saber que a sua opinião também importa. Acho que é um dos pontos mais importantes pra gente que tá tendo que ouvir tanto, né? A gente falar também. Isso aí. Então é isso. Encerramos esse primeiro de muitos episódios que vem por aí. Continuem acompanhando o Abelcast, o podcast do La Salle Abel. Nos siga nas redes sociais e vem com a gente mergulhar nesse universo que é o Enem. Até a próxima! Até!